boa noite. Meu nome é Sueli, eu sou esposa do Vitor, sou a mãe do João Vitor, do Pedro e do Matheus. Nós participamos do grupo aqui no Jardim Tupã, em Barueri. E é muito gostoso, muito bom, uma satisfação poder trazer um pouquinho da Palavra de Deus para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, que nós possamos neste momento abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento e ouvir aquilo que Deus tem para nos ensinar nessa noite. Eu quero assim dizer para vocês que eu tenho sido muito edificada, muito abençoada com todas as palavras, deste canal, todas as palavras e reflexões na pegada da unidade, buscando as coisas do reino. E eu acredito que Deus, Ele tem isso para nós. Deus, Ele tem isso para a igreja, a busca da unidade, a busca do reino. Então, o que Deus tem falado comigo nesses dias a respeito dessa busca incessante pelas coisas do alto, a busca incessante pelo reino de Deus, pela sua vontade, pela sua justiça. Sabe, amados, quando nós começarmos a pensar desta forma, de que a nossa felicidade não está nas coisas deste mundo, que nós não devemos nos apegar com as coisas daqui, porque elas são passageiras, mas a nossa esperança, a nossa maior motivação deve ser o reino de Deus. E Deus tem assim nos ensinado que nós precisamos nos preparar como uma noiva se prepara para o seu noivo. Jesus é o noivo e nós somos a noiva. E nós precisamos nos preparar, nós devemos ter aquele desejo no coração de nos encontrar com Ele. Quando eu como noiva, quando você como noiva tiver esse desejo ardente no coração, sabe? Todos os dias, querer se preparar para encontrar com o noivo. Quando nós tivermos essa paixão queimando no nosso coração, nós vamos descobrir o verdadeiro sentido da vida, que não é nessa terra. Aquela passagem, quando Jesus fala em Mateus a respeito de buscar as coisas, de não andar preocupado com as coisas dessa terra, desta vida, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acréscimo, né? Então, quando nós pensamos nisso, em buscar o reino de Deus e a sua justiça, quando nós desejarmos as coisas espirituais mais do que as coisas da terra, as coisas carnais, as coisas materiais, nós vamos descobrir realmente, que vale a pena buscar Jesus, que vale a pena buscar as coisas do alto, porque a nossa pátria não é aqui. Essa vida é passageira, as coisas deste mundo são passageiros, As paixões deste mundo não se compara com a grandeza do Senhor. As tribulações que nós passamos neste mundo, as lutas que nós temos vivido nesses dias, não se compara com a glória que está por vir. Então, queridos, quando a gente busca o reino de Deus, busca a sua justiça, nós vamos encontrar vida plena, nós vamos encontrar felicidade em Jesus. E as outras coisas, Ele vai acrescentando, vai ser acréscimo. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos o reino, no reino de Deus, na vontade de Deus, todas as minhas necessidades, elas são saciadas. Todos os meus desejos, eles são realizados, eles são plenos quando eu busco isso em Jesus, quando eu busco a sua vontade para a minha vida. E assim, algo que nós temos visto, eu acho que todo mundo observa, principalmente nesses dias, as pessoas estão sempre correndo atrás da felicidade, sempre correndo atrás de viver bem, de ser bem-sucedido, sabe? As pessoas que
que tem aí as redes sociais, sabe? Quanto mais like eu tiver, quanto mais curtida, quanto mais seguidores eu tiver, isso vai me fazer feliz. Isso vai me fazer ser uma pessoa de sucesso. Então, essa busca desesperada pela felicidade, né? Eu preciso casar para ser feliz. Ou alguns, né? Eu preciso me separar porque eu preciso ser feliz. Eu preciso de uma casa para ser feliz, do melhor carro, do melhor emprego. Eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz. E essa busca constante, esse desejo desesperado por ser feliz, né? E aí nós paramos para pensar, será que isso está certo? Será que nós temos que buscar essa felicidade aqui na Terra? Então, assim, eu queria contar uma coisa para você. Eu descobri que nós podemos ser felizes nessa Terra. E eu vou passar essa receita para vocês. E eu descobri que nós não podemos, não precisamos, né? Ou não podemos apenas ser felizes, mas nós podemos ser mais que felizes. Vamos ver? Então, assim, eu quero que você abra aí comigo a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 5. Todo mundo conhece, é uma passagem muito conhecida, as bem-aventuranças, tá? Mas antes da gente ler e comentar, eu queria encorajar você, eu queria te convidar a ler Mateus, o capítulo 5, 6 e o 7, Sermão do Monte. É um ensinamento do próprio Jesus. É uma aula completa dada pelo próprio Jesus. Sermão do Monte é um manual para a vida cristã. Sermão do Monte fala a respeito de amor, perdão, família, comunidade, igreja, vida eterna, enfim, é uma aula completa. Então você precisa estudar o Sermão do Monte, você precisa ler, meditar, buscar conhecimento dessa aula tão preciosa dada pelo próprio Jesus. Mateus 5, 6 e 7, lição de casa para vocês, tá bom? Então, assim, existe um filósofo e jornalista russo que ele diz o seguinte: no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Eu acredito que por isso que os homens buscam tanto a felicidade aqui nessa terra, para preencher esse vazio, que é ali o espaço certinho do tamanho de Deus. Mas Jesus, ele nos ensina que nós podemos buscar sim a felicidade e essa satisfação que existe somente nele, nós podemos buscar e sermos mais que felizes. Então vamos acompanhar lá Mateus capítulo 5. Primeiro eu queria falar assim para vocês que bem-aventurado significa mais que felizes. E na tradução judaica cristã, bem-aventurado significa muito abençoado. Olha que bacana, muito abençoado. Então vamos começar a ler? Mateus 5 diz o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se e aproximou-se dele os discípulos. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos parar aí. Então, olha só, bem-aventurado, você pode traduzir aí, mais que felizes ou muito abençoado. Muito abençoado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, assim, amados, o que seriam esses pobres de espírito? Pobre de espírito, pobre é aquele que não tem nada, é aquele que tem necessidade de tudo. Então, ser pobre de espírito é reconhecer a nossa dependência de Deus, é reconhecer que nada temos, que nada somos, é reconhecer o quanto pecadores nós somos, que não tem nada em nós, né, que agrade a Deus, que nada somos, que nada podemos, mas que dependemos totalmente dele. Então, assim, é olhar para dentro de nós
e ver o quanto miserável somos, né? Então, ser pobre de espírito, você vai ser feliz, você vai ser muito mais que feliz, você vai ser super abençoado sendo pobre de espírito, reconhecendo essa necessidade que há em você de Deus, né? Porque deles é o reino dos céus. Que bênção, né? Vamos lá no 4. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Aqui, queridos, eu queria chamar a atenção, né, para esse choro. Bem-aventurados que choram. Então, às vezes a gente pensa assim: eu sou muito quebrantada, eu sou emotiva, tudo eu choro, então eu sou bem-aventurado, eu sou feliz. Não, não é isso, né? Esse choro é o lamento pelas coisas do reino. É você chorar, é você lamentar a sua condição de pecador. É você chorar, é você lamentar, é você, sabe assim, se dispor mesmo em oração diante de Deus, reconhecendo o quão pecador você é. O quão pecadora eu sou, né? Eu choro, eu derramo lágrimas diante do Senhor pela minha vida, pela minha condição de pecadora. É o chorar pela igreja, é o chorar pelas vidas que sofrem, é o chorar pelos necessitados. Esse choro é o choro que vai me tornar feliz. Esse choro é o choro que vai me levar para perto do Senhor, porque eles serão consolados, consolados pelo próprio Espírito Santo. Então, amados, é assim, Sermão do Monte inteiro, as bem-aventuranças, é loucura para o mundo. É o evangelho de ponta cabeça. Então, assim, para o mundo, né, o legal é você ser famoso, é você sorrir muito, é você se dar bem em tudo. Sermão do Monte, as bem-aventuranças, é totalmente ao contrário. É a cultura do reino contra a cultura deste mundo, a contracultura deste mundo, né? Então, assim, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aí, no 5, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E aí, como a gente estava falando, né? Essa mansidão, ser manso e humilde como Jesus, essa mansidão, aqueles que abre mão dos seus direitos, sabe? Quando alguém te provoca, quando alguém vai falar com você porque isso tá errado, porque é assim, e você se coloca no mesmo nível, e você quer falar mais alto, e você causa briga, e você posta nas redes sociais, e você é agressivo, porque hoje o famoso, o cara da hora, o cara legal, é aquele que é agressivo, até no meio cristão, sabe? É aquele que é agressivo, que tem uma pregação agressiva, que às vezes até ofensivas, né? Então, ser ofensivo, ser agressivo, não ser manso para o mundo, ok, maravilhoso. Nossa, ele é imponente, ele se impõe, ele sabe como fala, sabe? Ele sabe se colocar. No reino de Deus, é o contrário. Para eu ser feliz, para eu ser mais que feliz, para eu ser super abençoado, é totalmente ao contrário. Eu preciso ser manso. Eu preciso dar a outra face. Eu preciso me colocar inferior e colocar o meu irmão sempre superior a mim. Eu preciso abrir mão dos meus direitos. Eu preciso diminuir para que Cristo cresça em mim. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra que Jesus está preparando para nós. Legal, né? Vamos lá então? No 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não é a minha justiça, mas a justiça de Deus. Não é a nossa justiça no sentido de o que é justo, olho por olho, dente por dente. Ele me fez aquilo, eu vou fazer também, vou pagar com a mesma moeda. Mas por que eu vou ceder se ele não cedeu? Mas por que eu vou perdoar se ele não me perdoou? Mas por que eu vou pedir perdão? Porque foi ele que me ofendeu. Sabe, amados?
Então a gente precisa vigiar muito, porque muitas vezes nós estamos buscando a nossa própria justiça. Mas aqui é a justiça de Deus, não é a minha justiça. Quem é justo é o Senhor, né? E quando nós somos felizes e abençoados, nós somos justos, né? E então seremos fartos, seremos saciados, seremos abençoados pela presença do Senhor. E aí no 7 fala assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, ser misericordioso, aquele que perdoa, aquele que olha com compaixão, aquele que, sabe, que muitas vezes é chamado de bobo, né? Mas por que você fez aquilo? Mas por que que você foi, por que que você perdoou? Né? Mas foi ele que te ofendeu e você perdoou. Mas por que que você está ajudando aquela pessoa? O que você vai ganhar com isso? Quantos nunca ouviram isso? Né? Mas você se envolveu no caso, mas você deixou se levar e você ajudou. Aquela pessoa não merece, ela não é digna, né? E muitas vezes, amados, para o mundo, nós somos bobo, você é boba. Nossa, por que que você ajudou? Né? Por que que você doou aquilo? Você poderia ter vendido, né? Então, quando nós somos misericordiosos, é quando nós olhamos com os olhos de Jesus, é quando nós olhamos para o outro e nos compadecemos da dor dele. Ser misericordioso é quando eu olho para o outro e reconheço nele Jesus. Eu olho para ele, vejo Cristo nele também e eu me dou por ele. Isso é ser misericordioso, amados. E é muito gostoso, porque assim, esses também alcançarão a misericórdia do Senhor. Vocês também, eu também, sendo misericordiosa, eu alcançarei a misericórdia. Se eu perdoo, eu serei perdoada. Se eu abençoo o irmão, eu vou ser abençoada. Se eu estou ajudando o outro, eu vou ser ajudada também. Sabe? Então, Deus vai nos recompensar, digamos assim, né? Se formos misericordioso, Ele também será misericordioso conosco, né? Alcançaremos dele a misericórdia. E aí no 8, né? Mais que felizes, muito abençoados seremos se formos limpos de coração. Os limpos de coração, deles é o reino de Deus, eles verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Amados, limpo de coração é quando você olha para dentro de si. É quando você olha para o seu coração e pede para Deus te sondar. Senhor, tira toda a sujeira do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos, pelo caminho da tua verdade, da tua justiça. Olhar para dentro de mim, ter um coração limpo é buscar a santificação todos os dias. Hoje eu quero me santificar, amanhã eu quero me santificar, depois eu quero me santificar. E aí nós vamos sendo limpos de coração. Sabe por quê, amados? Sem santificação nós não veremos a Deus. Por isso que fala, os limpos de coração verão a Deus. E sem a santificação ninguém verá a Deus. Sabe que em Tessalonicenses 4:3 diz assim, que o desejo de Deus, a vontade de Deus para a sua vida é a santificação. Então, muitas vezes a gente fica procurando qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Será que Deus quer isso para mim? Será que Deus tem aquilo para mim? Sabe qual é a vontade de Deus para nós? A santificação. Se eu me santifico, as outras coisas Deus vai me revelando, né? Então, a vontade de Deus para mim é a santificação. E sem a santificação, nós não o veremos. E sendo santo, tendo esse coração limpo, seremos felizes, seremos abençoados. Glória a Deus por isso, né? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
pacificadores, amados. Como nós precisamos ser pacificadores. Aqueles que promovem a paz, aqueles que não brigam por qualquer coisinha, aqueles que não têm picuinha dentro da igreja, que não fica com picuinha com os irmãos, que não fica procurando defeito, que não fica julgando, que não fica criticando, que não fica falando mal das pessoas na igreja. Né? Bem-aventurados que promovem a paz, aqueles que apaziguam a briga, aqueles que têm uma palavra de paz para levar, sabe? Então, os pacificadores, aqueles que promovem a paz, esses serão chamados filhos de Deus, filhos de Jesus, porque Jesus é o príncipe da paz e os pacificadores são filhos do príncipe da paz. Assim nós seremos felizes, mais que felizes, muito abençoados, bem-aventurados, quando formos agentes da paz. Que legal, né? Como Jesus nos ensina. Amados, são ensinamentos deixados pelo próprio Jesus. E aqui, né, no 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Se alegrem, porque antes eram assim também com os profetas, né? Então, queridos, ser justo nos dias atuais é muito difícil, né? É muito difícil quando nós vivemos buscando as coisas dessa terra. Mas quando o nosso coração está nas coisas do reino, quando nós caminhamos na presença do Senhor, ser justo é uma característica de Cristo e é uma característica do cristão. Então, ser justo no seu trabalho, ser justo com as pessoas que convivem com você, ser justo, ser honesto, ser fiel dentro da sua casa e em qualquer lugar. Essa deve ser uma característica, uma personalidade do cristão. Não fazer barganha por nada, não negociar, não trocar, sabe, a sua bênção por um prato de lentilha, não trocar a sua palavra por favores, favores que são contra o reino, não dar jeitinho para agilizar processos, para agilizar alguma causa, né? Então, ser justo, ser honesto, você será bem-aventurado, você será mais que feliz. Ainda que te persigam, ainda que te chamem de bobo, ainda que te chamem, que te acusem, que digam mentiras, que te caluniem no seu trabalho, no meio das pessoas da sua convivência, ainda que falem mal de você, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Estão te perseguindo porque você tem sido luz, porque a luz incomoda as trevas. Louvado seja Deus por isso. E aí é isso, queridos. As bem-aventuranças, né? Que Jesus ensinou para os discípulos e que Jesus deixa para mim e deixa para você nos dias de hoje. Nós podemos ser felizes. Nós podemos ser mais que felizes e ser muito abençoados quando começarmos a praticar as bem-aventuranças. Quando começarmos a viver de acordo com o que o próprio Jesus nos ensinou, ensinamentos do Mestre, ensinamentos do Pai para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Ele faça com que esta palavra gere fruto nas nossas vidas. Foi muito bom estar aqui com você, espero que o Espírito Santo revele esta palavra no seu coração e até a próxima. Que Deus abençoe você e a sua casa.